Você que parou um pouquinho para meditar e orar comigo nesse momento, eu quero te desejar um excelente dia. Dizer também que essas duas dinâmicas, meditar e orar, provocam não só um bem-estar físico, mas também um bem-estar emocional. Combate o estresse e acalma a alma para um dia em que tantas decisões precisam ser tomadas. Eu desejo orar contigo nesse momento, pedindo que o nosso querido Deus nos alcance com todas as necessidades que precisamos para hoje. Querido Deus, agradecemos o dia que generosamente nos oferece, pedimos a sua companhia e o discernimento do teu Espírito para que possamos tomar as melhores decisões que precisamos hoje. Em nome de Jesus, amém. Nossa meditação está em Lucas capítulo 11, versículo 13, que diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Temos uma palavra confrontadora. Ele vai declarar, o próprio Jesus vai declarar que nós temos um coração mau. Eu não quero discutir isso, porque a Bíblia diz que Deus olhou para a humanidade e não tinha nenhuma pessoa boa. Todos nós temos dificuldade no processo da santificação. E Jesus vai declarar aqui que, apesar dessa maldade que temos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E Jesus então se utiliza disso para fazer aqui um apelo ao nosso coração, para que venhamos a confiar em Deus, o Pai, podemos correr para Ele, compartilhar com Ele. É por isso que a meditação de hoje comecei com uma oração, pedindo que Ele nos ajude, que Ele esteja nos acompanhando, seja a nossa melhor companhia e nos conceda também o discernimento, que é uma clareza em nossa mente, para que o Espírito Santo tenha livre acesso e Ele possa nos ajudar a tomar as melhores decisões, decisões conscientes, equilibradas, prudentes, amorosas, perdoadoras, pacificadoras e, acima de tudo, decisões que contemplem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Lembrando aqui que nós precisamos sempre colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, sabendo que todas as outras coisas Deus mesmo nos acrescentará por sua graça e misericórdia. Um pai humano não daria dádivas ruins, mesmo tendo natureza pecaminosa. Ele sabe como dar boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial está pronto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. É significativo que a dádiva que ele escolhe como aquela de que mais precisamos é aquela que ele deseja mais dar, o seu próprio Espírito. Quando Jesus falou essas palavras, o Espírito Santo não havia sido dado ainda. Nós sabemos que o Espírito Santo veio para consolar, para ensinar e também para nos dar consciência da justiça, do juízo e do pecado, mas que o Espírito Santo veio para a igreja depois que Jesus ressuscitou. Ele declara: eu vou para que ele venha, e quando ele vier, ele vos dará consciência de todas as coisas. Então, o texto, ele é muito claro, de Lucas 11, 13, quando ele vai dizer: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Não deveríamos orar hoje para que o Espírito Santo seja dado a nós como uma pessoa residente, porque ele vem habitar em nós na hora da nossa conversão, como declara Efésios 1,13, quando ele diz: em quem vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da vossa salvação e tendo nele crido em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Estamos selados, mas precisamos dar lugar ao Espírito para que ele seja residente na nossa vida e não só residente, ele também seja o nosso companheiro diário, nos ensinando, nos orientando e também nos ajudando a discernir qual a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que na minha oração ali, inicialmente, eu estava pedindo que o Senhor nos desse o seu discernimento. O discernimento é um dom espiritual que nos dá uma capacidade de entender, de vislumbrar e também de sentir qual é o desejo de Deus para a nossa vida, uma vez que nós estamos iniciando, pedindo que Deus nos ajude a tomar boas decisões nesse dia. E o Espírito Santo tem uma presença extraordinária para nos dirigir e nos fazer alcançar esse propósito extraordinário e terminar o nosso dia com aquela paz de saber que nós tomamos as melhores decisões e que essa decisão vem guiada pelo Espírito de Deus, uma vez que Jesus está nos orientando a corrermos para o Pai, que nos dará o seu Espírito, porque estamos pedindo isso, e a palavra de Deus vai declarar: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Porque a quem pede será dado, a quem bate será aberto, e a quem clama será ouvido. Que palavra preciosa nós temos aqui. Certamente para nós é justo e necessário orarmos ao Espírito Santo, pedindo que ele nos ajude, nos ensine, nos guie e que o seu poder seja derramado sobre nós em todo o serviço que prestamos a Cristo. É bem possível que quando Jesus ensinou os discípulos a pedir o Espírito Santo, ele se referia ao poder do Espírito, possibilitando-lhes viver o tipo sobrenatural de discipulado que ele ensinara nos capítulos anteriores. E agora eles provavelmente sentiram quão impossível era para eles acertar os testes de discipulado mediante a sua própria força. De fato, essa é a verdade. O Espírito Santo é o poder que nos capacita a viver a vida cristã. E assim Jesus apresentou Deus como desejoso de dar esse poder aos que lhe pedem. Veja que desafio tão grande nós temos hoje, o desafio de pedir que a presença do Espírito de Deus esteja em nossas vidas, nos guiando, nos ensinando, nos capacitando, nos encorajando e também nos dando consciência do nosso próprio pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. É o desafio para hoje, é a reflexão de hoje. E é também o desejo de que essa meditação possa nos ajudar a crescer nessa busca de que o Espírito Santo esteja em nós, entre nós, e nos capacitando a avançarmos na pregação do Evangelho e no ensino da Palavra de Deus, onde quer que estejamos. Eu desejo uma ótima reflexão, um ótimo dia e que Deus nos abençoe. Amém.